Olá, galerinha do nono ano, bom dia para vocês, Fernanda Souza. Nós vamos falar hoje sobre triângulos semelhantes. Na aula passada, nós falamos sobre as figuras, né, sobre polígonos semelhantes, e nós vimos que nem sempre dois retângulos serão semelhantes, né, gente? Por exemplo, porque sabemos que para ser semelhantes, eles têm que apresentar os ângulos correspondentes congruentes e os lados, eles têm que ser proporcionais, né? Beleza. Com os triângulos, isso acontece diferente, tá? Porque com os triângulos, eles têm, né, um caso particular que pode apresentar apenas as medidas dos ângulos internos para dizer se são ou não semelhantes, tá? Eu só preciso olhar os ângulos internos, tá? Então, além disso, há até um caminho mais curto, tá? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é de 180 graus. Então, para verificar se existe congruência ou não entre dois triângulos, basta que eu verifique dois dos ângulos, tá vendo? Ó, aqui eu verifiquei que tem um ângulo de 30 graus e um de 60, que é igual ao de cá, que é 30 e 60. Então, já não preciso verificar esse terceiro, porque, consequentemente, como a soma dos três tem que dar 180 em qualquer triângulo, então o que está faltando aqui, que é 90 graus, também vai ser o mesmo que está faltando aqui, que é 90 graus, tá? Então, se dois triângulos tiverem dois de seus ângulos correspondentes congruentes, a semelhança entre eles já está verificada, ok? Se eu ver dois triângulos que tenham dois ângulos que são congruentes, tá vendo? Aqui temos 30 e 30, aqui temos 60 e 60. Então, quer dizer que a semelhança entre eles já está verificada, tá? Nós temos aqui um exemplo. Até esse exemplo aqui de cima, gente, era de esquadros, né? Ele pegou os esquadros que nós temos lá no começo do nosso capítulo. Esses dois esquadros, um mede 30 graus, 60 graus, consequentemente, então, o outro aqui é 90. E temos um outro esquadro maior, porém com os mesmos ângulos, né? Então, esses dois esquadros aqui, eles são semelhantes sim, tá? Aqui embaixo ele diz que faz o uso do sinal, que é esse sinalzinho aqui, ó, para indicar semelhança entre triângulos. Então, aqui, para eu escrever que um triângulo é semelhante ao outro, eu vou escrever ABC semelhante a DF com esse sinalzinho aqui, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos dois triângulos. Um triângulo ABC e um triângulo DEF. O triângulo ABC, ele tem os valores dos seus lados 3, 5 e 7. Como eu vejo que esse ângulo D é o mesmo que o A, que esse ângulo B é o mesmo que o E o ângulo C é o mesmo que o ângulo F, então eu tenho aqui 3 correspondente a 6, 5 correspondente a 10 e 7 correspondente a 14. O que aconteceu de um triângulo para outro? O que aconteceu com os lados, né, desse primeiro triângulo para este aqui? Eles dobraram, né, gente? Ó, 5 passou para 10, 3 passou para 6, 7 passou para 14, ou seja, dobrou. Então, nós dizemos que esta figura aqui, se nós compararmos, né, dissermos assim, observando do menor para o maior, nós vamos dizer que a razão é de 1/2, tá? Agora, se nós observarmos do maior para o menor, aí sim nós vamos dizer que a razão é 2, né? Porque o triângulo maior, ele é 2 vezes o menor, assim como o menor é a metade do maior. Então, se eu comparar do menor para o maior, eu digo que é meio, porque ele é a metade dele, né? Agora, se eu disser do maior para o menor, então eu tenho que dizer que essa razão de semelhança é 2 vezes, porque esse maior aqui ele é 2 vezes o triângulo menor, tá? Os lados ou ângulos correspondentes de dois polígonos podem ser chamados de homólogos, tá, galera? O que significa a palavra homólogos? Aqui nós temos esse lado valendo 5, que corresponde a este lado valendo 10. Estes dois lados podem ser chamados, por exemplo, de lados homólogos. O que significa homólogos? Homo significa mesmo e logos significa lugar. Então, significa que eles estão no mesmo lugar, ok? Isso significa homólogos. E aí, nós vamos agora para um exercício que nós temos aqui, a prática sobre semelhança de triângulos, tá? Vamos lá.
O estudo sobre semelhança de triângulos é amplamente utilizado em áreas como engenharia, topografia, agrimensura e afins. Podemos determinar, com o uso de instrumentos adequados, a largura de um rio sem que seja necessário atravessá-lo. Como exemplo, considere que um engenheiro queria saber a largura de um rio em determinado ponto. Para isso, tomou 3 pontos de referência, A, B e C. Tá aqui, gente, ó, os pontos de referência dele, ó, A, B e C. Assim, a distância procurada será dada pelo comprimento do segmento AC indicado na figura. Segmento AC está aqui, ó, que vai ser indicado por X. Ele está usando um teodolito, que é usado para medir ângulos, tá? E usado, ó, em muitas minas relacionadas à engenharia. De posse, então, de instrumento adequado para a medida de ângulos, né? Por exemplo, que é esse teodolito, ele mediu o ângulo formado com os pontos C e B. Aqui, ó, pontos, o ponto C, que está lá em cima, e o ponto B. Então, ele mediu o quê? O ângulo B, tá aqui, AC. O ângulo A, né, gente? Esse ângulo aqui foi o ângulo que ele mediu, usando o teodolito, tá? Depois ele caminhou 100 metros até chegar no B e mediu novamente um ângulo, observando com o teodolito os pontos A e o ponto C. Então, observando esses 2 pontos, ele traçou mais um ângulo aqui, que é o ângulo de 32 graus, né? Que é o ângulo chamado aqui embaixo, ó, que está escrito aqui, ABC, que é A, B e C, né? Esse que fica no meio aqui é o ângulo, é onde está o ângulo, né? O B com o chapéuzinho, que é o acento circunflexo, né? Esse aqui é o ângulo, tá? É onde ele está, igual aqui, ó, BAC. O ângulo está lá no vértice A, tá? Então, com isso, ele chegou aos ângulos mostrados na figura que nós vimos aí em cima. E em seu escritório, ele desenhou no papel um triângulo com os ângulos internos de 98 e 32 graus. Ele fez novamente um desenho, né? E colocou os ângulos de 98 e 32 graus, como tinha obtido na medição do rio. Depois, com uma régua, ele mediu no desenho o comprimento dos segmentos AC e AB, porque tinha que ter pelo menos 2, né, para comparar. Porque já que nós não tínhamos lá em cima, né, o valor que ele quer, esse aqui, ó, ele não tem. Então, nós precisávamos ver a medida dele aqui no real para saber quanto que iria medir lá no rio, né? Ok. Depois, com uma régua, ele mediu o desenho, então, do segmento, o comprimento, né, dos segmentos, e veja como ficou o desenho dele. Ele colocou aqui, então, 98 graus, aqui 32, nós temos de A até C 4 centímetros, que ele mediu com a régua, e de A até B 5,7 centímetros, tá, gente? Aqui é centímetros. Considerando que os triângulos são semelhantes em razão da congruência de 2 de seus ângulos correspondentes, né? E que 100 metros é igual a 10 mil centímetros, por quê? Porque nós temos aqui 100 metros e nós temos que trabalhar com tudo em centímetros ou com tudo em metros, né? Como nós estamos com a figura que tem mais valores em centímetros, é melhor trabalhar em centímetros. Então, temos a proporção. Qual é a proporção? 4 sobre x. Por que 4 sobre x? Este lado AC desta figura sobre o lado AC desta figura aqui. Então, 4 sobre x. Vai ser igual a 5,7 centímetros aqui, que é esse lado aqui, sobre o meu lado, ele não é o lado AB, ele é em cima, então o lado AB não vale 100, então fica 5,7 sobre 100. Só que esse 100 foi transformado em centímetros, por isso ficamos com 5,7 sobre 10 mil. Aí nós vamos aplicar a regra de 3, né? Multiplicação cruzada. Nós temos 3 números conhecidos e um desconhecido. Multiplicando aqui, utilizando a regra de 3, resolvendo, nós vamos ter 5,7 vezes x, que vai dar 5,7x. 4 vezes 10 mil, que vai dar 40 mil. Então, x é igual a 40 mil dividido por 5,7, né? E aí nós vamos obter 7.017,5 centímetros e que fazendo o arredondamento nós vamos ter 70,18 metros. Então, portanto, a largura do rio é de aproximadamente 70,18 metros do ponto indicado,
tá? Por que que deu esse valor, né, gente? Porque ele foi lá no Rio, mediu os ângulos, chegou em casa, fez outra figura menor com os mesmos ângulos, fez a medida com sua régua em centímetros e foi comparar com as do Rio, né? Porque como vocês viram lá no começo, nós vimos que os triângulos, eles precisam de ter dois ângulos iguais para serem dois triângulos semelhantes, né? Se eles já têm dois ângulos iguais, eles já são semelhantes, tá bom? Beleza. Aí, nós temos um teorema fundamental da semelhança de triângulos, tá? Qual é esse teorema? Ele diz o seguinte: se traçarmos um segmento interno paralelo a qualquer um dos lados de um triângulo e ficar determinado um outro triângulo, este será semelhante ao primeiro. Então, vamos ver o que significa isso que ele falou aqui. Ó, aqui nós temos um triângulo, né? Um triângulo ABC. E esse triângulo, neste triângulo, né? Foi traçado MN, que é um segmento de reta onde ele diz que BC é paralelo com MN. Ó, BC, que é esse segmento aqui, é paralelo com MN, tá? Então, MN é paralelo com BC. E aí, portanto, este triângulo AMN, ele vai ser paralelo, vai ser semelhante, né, com o triângulo ABC, tá, gente? Então, esse triângulozinho formado aqui, ó, AMN, ele é semelhante ao triângulo maior, que é o triângulo ABC. Isso aconteceria, gente, se tivesse sido traçada uma paralela com qualquer um dos lados, tá? Ok. Olha só agora um exemplo. Como exemplo de aplicação da propriedade fundamental da semelhança, considere os triângulos ACB, que é esse aqui, ó, ABC, ou ACB tanto faz, e o triângulo ECD, que é esse aqui, ó, EDC, ou ECB, que é esse azul, tá? Com AB, cadê o AB? Tá aqui, ó, AB, que é esse segmento aqui, né, que vale 9, ó, paralelo com ED. Esse segmento ED aqui, que mede 6 centímetros, né? 6 centímetros não, colocou só a medida 6, né? Colocou na mesma unidade, não colocou qual é não, mas diz que está na mesma unidade, tá vendo? Então, nós temos AB paralelo com ED. Tá vendo que o próprio exercício te informou isso, né? Então, observa-se a semelhança entre os triângulos com a base nos ângulos correspondentes obtidos nas paralelas, ou seja, a medida de CAB, que é esse ângulo aqui A, tá? Vamos usar só pegar só esse aqui, ó, do meio. Esse A aqui, ó, ele é, então, o mesmo ângulo que esse aqui, ó, o ângulo E. Depois nós temos do lado de cá o ângulo B, tá vendo aqui, ó, CBA, é o ângulo B, esse aqui, ó. Ele é o mesmo que este ângulo D aqui, tá? Então, o ângulo C, deixa eu pegar aqui, cadê? Vamos pensar em colocar aqui de vermelho. Ó, este ângulo aqui é o mesmo que este, tá? E este ângulo aqui é o mesmo que este. Então, o ângulo A é o mesmo que o ângulo E e o ângulo B é o mesmo que o ângulo D. Ok, gente? Sim, bora lá então. Para que os triângulos semelhantes e suas respectivas medidas de lados fiquem mais evidentes, vamos representá-los separadamente. Gente, eu sempre gostei de fazer isso, tá? Toda vez que eu vou comparar dois triângulos, eu prefiro separá-los. Geralmente eles vêm, né, juntos, cortados aí por uma paralela, né? Então, eu prefiro separá-los na hora de resolver, porque o entendimento é melhor. Eu tenho um triângulo grande lá em cima, né, que é o triângulo ACB. O que é que ficou Y mais 8 agora? Não entendi. Vamos voltar lá? Ah, sim, é porque esse pedacinho aqui mede Y e esse pedacinho aqui mede 8. Então, o triângulo todo vai medir, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho. O triângulo todo aqui embaixo vai medir Y mais 8.
Aí depois lá embaixo, ó, nós temos de B até C o valor de 4 mais X, por quê? Porque de B até D vale 4 e de D até C vale X. Então, ficou X mais 4 ou 4 mais X, que é a mesma coisa, tá? Do lado de cá, valia 9, tá aqui. Esse é o meu triângulo grandão. Agora, nós temos um triângulo menor, que é esse triângulo aqui, ó. É o triângulo EDC. O triângulo EDC, ele tinha aqui valendo 6, tá aqui. Aqui valendo 8, né? Já tá aqui. E aqui valendo 9, valendo X. Tá aqui, ó. Valendo X. Beleza. Aí, de acordo com a semelhança dos triângulos, então, nós temos o quê, gente? Nós temos que este lado AB sobre ED é igual a AC sobre o lado EC. E o lado BC, então, correspondente ao lado DC, não é isso? Então, vamos lá. Nós temos x mais 4, que é o lado BC, sobre DC, que é x. Tá aqui, ó, x mais 4 sobre x. Que é igual a 9 sobre 6. Porque esses dois lados aqui são correspondentes, ó. Vamos começar a fazer a nossa marcação de novo. Deixa eu sair. Entrar de novo. Ó. Este lado aqui, ó. Peraí, gente, que tampei todinho. Deixa eu colocar aqui menor. Aí, essa largura. Ó, então, nós temos esse lado valendo 9. Ele é correspondente com esse lado que vale 6, tá? Este lado que vale 8, ele é correspondente com este lado que vale y mais 8. E este lado x mais 4, ele é correspondente ao lado x. Agora, gente, olha só, nós só não podemos esquecer de uma coisa. Na hora de trabalhar, eu estou pegando o valor no numerador deste primeiro triângulo. Então, todos têm que partir daqui. É 9 sobre 6, é y mais 8 sobre 8 e é x mais 4 sobre x. Tá? Se eu fizer algum diferente, se eu pegar aqui um x sobre x mais 4, vai dar diferença. Tá? Se eu usei todos esses carinhas daqui no numerador, eles todos têm que ser no numerador. Então, vamos comparar agora. Eu vou trabalhar com x mais 4 sobre x, que está aqui, ó, igual a 9 sobre 6, que está aqui. Vou multiplicar cruzado, né? 6 vezes x é 6x, 6 vezes 4 é 24, e 9 vezes x é x. Agora, eu passo 6x lá para o primeiro membro, né? Que aqui já está direto, mas é porque a gente sabe que 6x vai ficar no primeiro membro. Vai passar para lá com um sinal negativo. Então, 9 menos 6x vai dar 3x, que é igual a 24. Então, 24 dividido por 3 é igual a 8. Então, nós achamos que x vale 8, tá? Agora, nós temos aqui para resolver o y ainda, né? Então, y mais 8 sobre 8, tá aqui, é igual a 9 sobre 6. Se você quisesse ter já colocado com o de baixo já x mais 4 sobre x com os valores já de 8, né? Poderia você encontrar do mesmo jeito, tá? Mas como essa fraçãozinha aqui ela já tá pronta, vamos usar ela, tá? Poderia ter sido com a outra, sem problema. Então, eu vou multiplicar cruzado, ó. Aqui, y mais 8 multiplicando com 6, 8 multiplicando com 9, né? Aí, eu vou ter 6 vezes 8, 6 vezes y, e vou ter 9 vezes 8. Então, vamos começar aqui. É bom a gente sempre começar pela letra do lado de cá, né? Que ela já fica no lugar certo. 6 vezes y é igual a 6y. 6 vezes 8 é 48, que é igual a 8 vezes 9, que é 72. Então, 6y fica no primeiro membro. 48 passa para o segundo membro em forma de subtração, né? Porque está adição. Aí, eu vou ter, então, 72 menos 48, que vai dar 24. Tá? E aí, eu tenho y igual a 4, por quê? Porque 24 dividido por 6 é 4. Então, nós vamos encontrar y igual a 4. Portanto, x é igual a 8, que nós encontramos aqui, ó. X é igual a 8 e y é igual a 4.
ok? Então, aqui nós trabalhamos com semelhança de triângulos. Vamos ver aqui, vamos lá para frente. Nós vamos ver uma atividade, ela já está aqui, né? Ah, tá aqui. Ó, olha só nos exercícios de aplicação, gente. Um desenhista está criando um logotipo de uma empresa. O início do desenho tem como base o triângulo mostrado na figura, com as respectivas medidas: 2,5 centímetros, 4 centímetros e 3,7 centímetros. Sendo necessário ampliar o logotipo, o triângulo maior deverá ser semelhante a este. Aplicando-se uma razão de semelhança K igual a 6, quais serão as medidas do triângulo ampliado? Gente, a medida que nós vamos fazer agora as próximas medidas, né, do novo triângulo, serão ampliadas na razão de semelhança K igual a 6. O que significa isso? Que este triângulo que vai ser montado agora, ele vai ser o quê? Ele vai ser 6 vezes maior, né? Ele vai ser 6 vezes maior do que o primeiro, tá? Ele vai ser 6 vezes maior. Então, se ele vai ser 6 vezes maior, significa que cada lado tem que ser multiplicado por 6, né? Porque é 6 vezes maior. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou multiplicar 6 por 2,5, que vai dar 15. Vou multiplicar 6 por 4, que é este lado aqui, né? Que vai dar 24. E vou multiplicar 6 por 3,7, que é este lado aqui, e nós vamos obter 22,2. O próximo triângulo, então, a ser desenhado, terá as medidas de 15, 24 e 22,2 centímetros. Muito simples, né, gente? Isso aí não mudou, não, claro, né, das outras figuras para cá. A razão continua a se resolver do mesmo jeito, a ser vista do mesmo jeito, né? Eu quero ampliar uma figura, então eu vou multiplicar por esse valor, né? Número 2. Vamos ver aqui a número 2. Ó. Quando estudava sobre semelhança de triângulos, entre triângulos, um aluno percebeu que seu esquadro de 45 graus era semelhante ao que o professor usava na lousa, cujos lados congruentes medem aproximadamente 35,4 centímetros cada um e o lado maior mede 50. Isso quer dizer que esse lado aqui, né, gente? Espera um pouquinho, deixa eu pegar de novo. Ó, isso quer dizer que este lado aqui mede 50, pelo que ele disse, né? E esse lado aqui mede 35,4, assim como este lado aqui também mede 35,4, tá? Então, ele diz que, olha, cujos lados congruentes medem aproximadamente 35,4 cada um e o lado maior mede 50. Ok. Se o lado maior do esquadro deste aluno mede 20, né? Então, o lado maior está aqui, ó, vai medir 20. Quais devem ser as medidas aproximadas com uma casa decimal dos lados congruentes desse esquadro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, ó, de X, né? Eu vou chamar aqui de X, porque eu preciso encontrar esse valor, que é igual a esse, né? Que também será o valor de X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar agora a semelhança desses triângulos e aplicar a regra de 3. O que eu vou fazer? 35,4 corresponde a este lado aqui, né? Ou este, porque são iguais. Então, 35,4 sobre X é igual a 50 sobre 20. Novamente, eu vou lembrar vocês. 35,4 sobre X e 50 sobre 20. Eu não posso fazer 20 sobre 50. Tem que tomar muito cuidado, tá? Eu poderia fazer 20 sobre 50 se eu estivesse usando X sobre 35,4. Comecei do menor? Então, todas as frações têm que começar pelo menor no numerador. Comecei pelo maior? Então, todas as frações, todas as razões, né? Tem que começar do triângulo maior. Então, nós ficamos com 50 sobre 20 igual a 35,4 sobre x. E daqui para frente vocês já sabem fazer, que é só regra de 3, multiplicar cruzado. Eu vou ter 50 vezes x, que dá 50x, e 20 vezes 35,4. Então, eu vou ter
x igual a 14,16, né? Que é igual a 14,2 aproximadamente, tá? Ok, gente, então aqui nós temos os lados congruentes que medem 14,2, ou seja, esse x representado por 14,2 é o lado correspondente a 35 na figura maior, certo? Então, ó, observar quais são os lados que eu estou trabalhando, observar os ângulos, observar especialmente se eu estou começando da figura maior ou da figura menor. Ok, galera? Então, agora nós vamos lá para as nossas atividades, que eu já passei para vocês lá no Classroom, ok? Beijo, até a próxima!